Olá! No dia de hoje, iremos trabalhar com plano de aula e pedagogia de projetos. Assim, iremos enfatizar algumas questões extremamente importantes para a construção de uma pedagogia de projetos, projetos de trabalho e plano de aula. Começaremos conceituando plano de aula. Iremos enfatizar as fases da história do planejamento de aula, a partir das ideias de Santana. A autora destaca 3 princípios frente a essa história do planejamento. O primeiro princípio seria a fase do princípio prático. Neste princípio, nós teríamos, na realidade, um planejamento sem estruturação. Por quê? Se retomarmos a questão histórica, estaremos relacionados aproximadamente à década de 50. Nesta época, não havia uma necessidade de uma organização de um planejamento mais formal. Na realidade, a preocupação era com as tarefas sendo cumpridas. Assim, algumas categorias de organização eram visualizadas, como objetivos e tarefas. Por que prático? No sentido em que o professor deveria trabalhar com estes conteúdos mínimos, colocando em prática. Entramos na segunda fase proposta pela autora, que seria a fase instrumental, que terá seu início relacionada fortemente ao processo de industrialização. Talvez a frase-chave da fase instrumental seria a aquisição de conhecimentos com o menor número de insucessos. Assim, esta fase vai ser caracterizada entre o movimento comportamentalista, ou seja, trabalhar com estímulos-respostas, com conteúdos mínimos, que vamos gerar saberes mínimos. Assim, esta fase de planejamento começa a trabalhar com questões relacionadas a mudanças comportamentais. Teremos também uma ênfase de uma estrutura de um planejamento associado a atividades mais fáceis para as mais difíceis, sendo a avaliação o cerne da fase instrumental. Por quê? Acreditava-se que nesta fase o bom professor era aquele que levasse o aluno ao maior número de sucessos, ou seja, acertos, sendo o erro quase que abominado, ou seja, o aluno não poderia cometer erros. Entramos agora para a autora na terceira fase, que seria a fase do planejamento participativo. A autora destaca dentro desta fase as ideias de Paulo Freire. Teremos aqui uma nova modificação, uma modificação no cerne, ação, reflexão, ação. Ou seja, o bom professor começará a planejar, agir sobre este planejamento e refletir também sobre o que está propondo. Se na fase prática instrumental o professor detinha ou não este ato de planejar, na fase do planejamento participativo, a ideia-chave será participação como atuação, recreação na relação com os outros, bem como se buscando constituir uma unidade de conhecimento. Unidade esta de conhecimento construída tanto pelo professor quanto pelos alunos, por isto, processo participativo. Veremos agora um quadro síntese que busca elucidar as questões até o momento aqui trabalhadas. A aprendizagem, do ponto de vista da fase do planejamento participativo, será compreendida como um movimento de interação entre o professor, o sujeito que aprende e o objeto de conhecimento. Assim, a ação, reflexão, ação, ela faz parte de um movimento, torno a retomar, entre professor, aluno e conhecimento. Plano é o documento que diz o que vai ser feito, quando, de que maneira, por quem, para chegar a que evidências ou simples apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas. Como destacava Paulo Freire, quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Assim, para Paulo Freire, caberá sempre ao professor construir planos de aula ou pedagogias associadas a uma forma de planejamento. Por quê? É importante salientar que, para Freire, o professor ele deveria trabalhar com alguns conceitos e algumas características em sua prática pedagógica, entre as quais criticidade,
coerência e exigência, relacionadas aos exercícios de sua reflexão sobre sua própria prática educativa. Assim, para Paulo Freire, não haveria uma educação sem ensino sistemático, ou não, porém com conteúdos. Assim, o autor ele começa a discutir um dos nossos primeiros conceitos, plano de aula e planejamento de aula. O que seria o plano de aula e após planejamento de aula? Por plano, Freire enfatiza o que vai ser feito, realizado em sala de aula. Assim, o plano de aula seria um instrumento de uma construção da realidade, ou seja, de detalhes, de objetividades do planejamento a ser aplicado pelo professor. Por quê? O plano de aula, ele deriva do planejamento, ou seja, o professor ele vai especificar e operacionalizar alguns procedimentos diários para a concretização, então, dos planos de estudos ou planos de curso, de unidade ou de ensino, ou seja, vai buscar enfatizar as atividades que pretende colocar em prática com seus alunos em sala de aula. Veremos agora uma sugestão de roteiro de um plano de aula, ou seja, como poderíamos estruturar, então, a base de um plano de aula. Teríamos como sugestão, então, alguns dados de identificação, escola, componente curricular, a disciplina, professor, série, turma e turno. Poderíamos também destacar o conteúdo, o assunto a ser trabalhado, os objetivos gerais e os objetivos específicos deste plano de aula, os procedimentos, recursos, as atividades, as observações, ou seja, o que foi pretendido, o que foi colocado realmente em prática através desse plano de aula, as dificuldades que ocorreram e a avaliação. Aqui uma avaliação da própria estruturação da aula, no sentido em que esta possa nos auxiliar futuramente para que possamos, inclusive, modificarmos a nossa metodologia em sala de aula, bem como os recursos didáticos utilizados. Vamos ver agora a pedagogia de projetos. Na realidade, a pedagogia de projetos, ela nasce com Dewey e depois vai ser aprofundada através de um seu discípulo, Kilpatrick, aproximadamente em 1920. Bem, pessoal, qual era a ideia da pedagogia de projetos? Na realidade, se retornarmos um pouco a este contexto, a esta época, como era a escola, como era o planejamento? Na realidade, a escola ela era extremamente tradicional. Os planejamentos, eles buscavam também enfatizar algumas questões, principalmente na área da linguagem lógico-matemática. Assim, Dewey e Kilpatrick vão estruturar uma nova forma de planejar e de ver as atividades. Ou seja, começa a se enfatizar questões do cotidiano. Por exemplo, qual a melhor maneira de trabalharmos com botânica ou com o meio ambiente do que no próprio meio ambiente? Assim começam a surgir as pequenas aulas através de horta. Assim, os conceitos eles começam a deixar de serem apenas conceitos abstratos, teóricos, para se constituir de alguma forma em conceitos práticos. Exemplo, iremos fazer um projeto a respeito de animais. Como iremos estudar esses animais? Poderemos fazer pesquisas através de internet, livros, literatura. Porém, na ideia de Dewey e Kilpatrick, levar os alunos ao zoológico seria criar perspectivas de intencionalidade, uma intencionalidade mais prática, inclusive de visibilidade. Quem são estes animais? Quais são suas diferenças? Aqui surge a ideia da pedagogia de projetos. Para os autores ainda, seria importante enfatizar todo o projeto associado a uma relação com o cotidiano do sujeito, através de pesquisas de campo, trabalhos de campo, ou seja, ação sobre o meio ambiente no qual o sujeito está inserido. A pedagogia de projetos hoje ela é muito utilizada na educação infantil, por tornar mais visível conceitos às vezes pesados para as crianças, através de uma questão mais prática e de ação, inclusive sobre objeto de conhecimento.
Como poderíamos estruturar, então, uma metodologia relacionada à pedagogia de projetos? Na realidade, escolheríamos um tema conjuntamente com os alunos. Exemplo: Dia da Criança está próximo e os professores deverão, então, apresentar alguma atividade para a comunidade escolar. Aqui, o professor poderá sentar com as crianças e escolherem uma temática que desejam, então, estudar e trabalhar. Exemplo: digamos que as crianças tenham escolhido brinquedos e brincar, devido, inclusive, aos presentes que solicitam. Este professor poderia realizar um trabalho frente a brincar, ontem e hoje, ou seja, como os pais brincaram, como os avós brincaram, como as crianças brincam hoje, quais são as diferenças nestes brincares, nos brinquedos das crianças. O brincar de antigamente provavelmente poderia estar mais associado a brincadeiras antigas, a brinquedos construídos inclusive pelas crianças e pelos familiares. E hoje os brinquedos e os brincares das crianças estariam associados a brinquedos plastificados, ou de metais, ou a jogos eletrônicos. A ideia, assim, na pedagogia de projetos, é poder, inclusive, problematizar estes brincares, estas formas de brincadeiras tão distintas, estes brinquedos, e podermos, inclusive, questionar para pais e alunos: será que as crianças hoje brincam? O que seria brincar? Assim, uma das ideias também da pedagogia de projeto, hoje, através de uma reestruturação de conceitos, seria colocar em prática aquilo que colocamos anteriormente, de ação, reflexão, ação. Então, o professor levar para o seu espaço cotidiano e escolar questões para reflexão e problematização de um contexto maior. A organização dos projetos de trabalho se baseia fundamentalmente numa concepção da globalização. Globalização e significatividade são, pois, dois aspectos essenciais que se plasmam nos projetos. Hoje, quem busca, inclusive, reconstruir alguns conceitos a respeito da pedagogia de projetos e enfatizar uma nova proposta seria Hernandes. Bem, é importante destacar que Hernandes parte de uma crítica à pedagogia de projetos para estruturar a sua ideia de projetos de trabalho. Por quê? Hernandes, na realidade, ele vai criticar a proposta de Dewey e Kilpatrick devido a uma estruturação inicial da pedagogia de projetos estar associado ao modelo fordista, ou seja, aquele modelo que, mesmo se utilizando de questões práticas, estaria associado ao crescer adulto, então encaminhando este para o processo de industrialização, para o mercado de trabalho industrial nos Estados Unidos. É interessante destacar que Hernandes salienta e realiza essa crítica e estrutura então a sua ideia de projetos de trabalho. Por que Hernandes vai propor os projetos de trabalho? Na realidade, Hernandes vai salientar que, através da utilização de projetos de trabalho, os alunos se tornariam mais ativos, críticos, autênticos, inclusive refletindo sobre o que estão fazendo, bem como o professor abriria-se para novas formas de pensamento, frente a conhecimentos populares, então, saber popular, e conhecimentos científicos, saberes científicos. Assim, Hernandes, ele propõe algumas questões relacionadas a uma construção de projetos de trabalho. Primeiro, a escolha de um tema. Aqui é importante destacar que devemos escolher um tema que tanto o professor quanto alunos tenham afinidade. Exemplo, se odiamos todos baratas, não iremos pesquisar baratas. Porém, às vezes o que acontece é que em sala de aula as crianças se mostram suscetíveis a determinado tema. Porém, este tema ele tem uma durabilidade muito pequena, ou seja, estamos estudando baleias, todas elas se interessam por baleias. Isto não significa que no próximo dia, na próxima aula, as crianças ainda não tenham este interesse. Assim sendo, a escolha de um tema ele é extremamente significativo e fato desencadeante para o sucesso ou insucesso do projeto de trabalho. Hernandes salienta a segunda questão, que seria o planejamento do trabalho.
etapas, objetivos, conteúdos. Aqui a clareza deve ser centrada no objetivo geral do projeto. Então, o que o projeto pretende? E os objetivos específicos também associados ao projeto, este, claro, objetivos sendo associados ao conteúdo. As etapas, como vamos desenvolver este projeto? De que forma? E, por fim, a questão deste conteúdo. Conteúdos significativos, tanto para alunos quanto para professores. Outra questão associada ao projeto de trabalho seria a questão da problematização. Então, materiais ricos, né, que estimulem a criança. Então, idas a museus, utilização de internet, utilizações de fotografias. Por exemplo, lembra-se da sugestão do brincar, da investigação dos brinquedos? Poderíamos começar por um estudo de fotografias destes pais, destes avós brincando. Como seriam os brinquedos de antigamente, através de obras de arte? Então, isto são sugestões de atividades e de problematização. Teríamos ainda para Hernandes a questão da execução do projeto. Aqui com 3 questões associadas. Então, uma execução associada à pesquisa, à sistematização e à produção deste projeto. Por pesquisa, entendemos utilização de recursos pedagógicos, então materiais diferenciados, utilização de outros espaços ditos, inclusive não educativos. Na sistematização, vamos entender tanto a sistematização do projeto, quanto destes materiais, quanto as ideias a serem trabalhadas. E a produção no sentido de dar vida, então, ao projeto de trabalho. Hernandes salienta ainda a importância da divulgação. Um dos grandes erros dos professores ainda hoje é que desenvolvemos vários projetos ou atividades ricas com as crianças ou com adolescentes em sala de aula e não mostramos para a comunidade escolar. Isto é um aspecto negativo, ou seja, quando pesquisamos escolas, alunos, professores, uma das falas dos sujeitos que estão lá, né, em sala de aula é que muitos trabalhos que, inclusive, eles se esforçaram para colocar em prática, acabam não aparecendo para a comunidade escolar. Hernandes salienta, assim, a divulgação do trabalho como uma ferramenta-chave para um bom desenvolvimento do projeto. Ou seja, se as crianças realizaram um trabalho que, inclusive, foram a campo, pesquisaram, convidaram palestrantes, né, bateram fotografias com câmeras digitais, utilizaram recursos da internet, fizeram uma boa pesquisa bibliográfica, inclusive, nada mais do que justo que essas vejam seu trabalho na escola. Algumas escolas, inclusive, chamam esta divulgação de mostras de projetos de trabalho. Aqui é interessante destacar que essas mostras de projetos de trabalho acabam envolvendo toda a comunidade escolar. E para nós, enquanto professores, o que acontece? Este trabalho ele se torna rico, inclusive assim enriquecendo trabalhos futuros. Por fim, Hernandes salienta a questão da avaliação. Aqui a avaliação não somente dos alunos, em termos de desenvolvimento global, afetivo, cognitivo e motor, mas principalmente a avaliação do projeto. Ou seja, este projeto foi significativo para os alunos, para o professor, quais foram as dificuldades encontradas para a realização do projeto, as facilidades decorrentes, então, da estruturação deste projeto de trabalho. É importante, por fim, salientar que Hernandes coloca que os projetos de trabalho, eles são flexíveis. Assim sendo, eles podem ter uma durabilidade de 2, 3 dias, 7 dias, como 1 mês, 2 meses e até um semestre, dependendo, claro, da articulação dos conteúdos e da temática a ser trabalhada. O quadro síntese que veremos agora, ele busca destacar algumas questões importantes para Hernandes frente à estruturação de projetos de trabalho. Por exemplo, o que sabemos, o que queremos saber. Então, o
O que as crianças realmente sabem, o professor, a respeito da temática a ser trabalhada? O que desejamos conhecer? Por quê? Quais são nossas hipóteses? O que descobrimos? Então, a respeito de determinado conteúdo ou conceito, o que pensamos sobre eles? E ao finalizar, então, o projeto, o que descobrimos? Quais foram as mudanças, então, desde o início do projeto, no sentido entre o que sabíamos e o que construímos em termos de conhecimento? O que seria trabalhar com projetos, então, para Hernandes? Ou por que trabalhar com projetos para o autor? Trabalhar com projetos para o autor significa dar ênfase, inclusive de integração, aos conteúdos a serem trabalhados, bem como com a autonomia do professor e do aluno, frente à escolha de temáticas e desenvolvimento deste projeto. Outra ênfase para o autor seria a questão da dinâmica, ou seja, a autenticidade que existe dentro dos projetos, visto que, como cada turma e cada aluno é singular, teremos projetos diferenciados e, assim, riquezas, inclusive conceituais, que irão propiciar o desenvolvimento global de nosso educando. Outra ênfase seria na questão do próprio professor, na mudança de paradigmas, inclusive de ideias, acerca do planejar. Por quê? O projeto de trabalho, ele acaba envolvendo o educador, no sentido de busca de instrumentos pedagógicos e também nesta relação entre saber popular e saber científico, que às vezes para nós é muito difícil de conceituar e distinguir. Continuando, veremos então a questão dos projetos de trabalho e dos centros de interesse. De Crowley sustenta a ideia de 6 eixos de interesse, então, associado sempre à criança. O centro de interesse, hoje, ele é muito utilizado na educação infantil e na questão do processo de alfabetização. Então, primeira e segunda séries do ensino fundamental. Veremos agora a ideia de Crowley a respeito dos centros de interesse. Centros de interesse são ideias-eixo ao redor das quais convergem as necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais da criança. A partir das ideias de Crowley, podemos então salientar que o autor vai propor 6 centros de interesse. O primeiro centro seria a criança e a família. Neste centro, trabalharíamos todas as questões relacionadas ao sujeito e a esta instituição dita familiar. Dificuldades, facilidades, como se estruturam hoje e diferenças, inclusive, entre estruturas familiares. No segundo eixo, teríamos criança e escola. Aqui, tudo que diz respeito ao espaço escolar poderia ser trabalhado para de Crowley. Terceiro eixo seria a criança e o mundo. Neste eixo, de Crowley tenta enfatizar questões, então, sociais, bem como naturais. O que é este mundo para a criança? Quais são as diferenças entre os países, entre os estados, entre os municípios? O que significaria a inserção deste sujeito no mundo hoje? Mundo dito globalizado, mundo dito virtual. Inclusive questões a serem problematizadas no planejamento para de Crowley. No próximo eixo, de Crowley enfatiza que este deveria estar centrado na criança e o mundo vegetal. Aqui entraríamos na questão do meio ambiente, flora, fauna, hoje a questão da educação ambiental. Próximo eixo para o autor seria a criança e o mundo geográfico. Na questão do mundo geográfico, questões naturais e sociais também poderiam ser enfatizadas, inclusive conceituais. Por fim, de Crowley propõe seu 6º centro de interesse, a criança e o universo. Neste, o professor poderia problematizar questões relacionadas, inclusive, à origem da vida, e questões hoje presentes, como viagens para o espaço, o que é geralmente de grande interesse do aluno, que está na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Assim como podemos perceber,
De Crowley, ele enfatiza duas grandes áreas das ciências, as áreas naturais e as áreas sociais, dentro das suas propostas dos centros de interesse. O autor destaca ainda 3 etapas de aprendizagem que deveriam se fazer presentes nos centros de interesse. Primeira, a observação pessoal e direta das coisas através da ciência. De Crowley salienta que um bom trabalho pedagógico associado aos seus centros de interesse estaria relacionado aos instrumentos pedagógicos e recursos para as aulas, então, associadas a estes 6 centros, 6 eixos de conhecimento. O que nos faz colocar uma segunda questão associada à aprendizagem para De Crowley, que seria a associação das coisas observadas ao tempo e espaço. Tempo no sentido cronológico e espaço no sentido de, inclusive, utilização matemática, medição. Este espaço também poderíamos pensar para De Crowley com outro significado, então dentro da corporeidade, lateralidade, então movimento. É importante destacar que a terceira etapa de aprendizagem para De Crowley estaria associada a uma expressão de pensamento através de distintas linguagens. Que linguagens seriam essas para o autor? A linguagem oral, linguagem escrita, linguagem corporal, a utilização das artes, da modelagem, da pintura, da literatura, do desenho, enfim, múltiplas formas de expressão, visto que, ao propor seus centros de interesse, De Crowley ele vai pensar em uma estruturação hoje associada à educação infantil, então a crianças de 0 a 6 anos. Por que trabalharmos talvez com centros de interesse? Para De Crowley, porque as necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais das crianças estariam sendo enfatizadas através destes centros. Diferenças entre centros de interesse e projetos de trabalho. Quais seriam as grandes diferenças entre os centros de interesse e os projetos de trabalho? De Crowley vai sustentar que a educação deve estar para a vida e mediante a vida. Ou seja, De Crowley acreditava que sua proposta relacionada aos centros de interesse partiriam das necessidades da criança, bem como a criança seria o ponto de partida de sua metodologia. Talvez as críticas que se façam aos centros de interesse sejam que, sustentando apenas 6 eixos, deixemos outras necessidades fora deste trabalho educativo. Já para Hernandes e pesquisadores que trabalham partindo das ideias de Hernandes, os projetos de trabalho eles dariam uma maior autonomia tanto ao professor quanto ao aluno, de escolhas temáticas e de projetos a serem desenvolvidos. Cabe aqui salientar que se você escolher ou os centros de interesse ou a pedagogia de projetos, você deverá ter em mente que ambas as estruturas deverão ser realizadas em sala de aula de uma forma flexível, ou seja, não dando certo o planejamento ou as aulas, há necessidade de modificação constante, assim avaliando inclusive nossas propostas e utilização de instrumentos pedagógicos. Nossa dica de estudos de hoje está relacionada a alguns livros, então, referenciais e bibliográficos para que vocês possam realizar um estudo mais aprofundado frente aos projetos de trabalho e centros de interesse, bem como a questão do planejamento. Então, primeira sugestão seria o livro de Vasconcelos, Coordenação do Trabalho Pedagógico do Projeto Político Pedagógico ao Cotidiano da Sala de Aula, editado pela Libertar. Projetos Pedagógicos, Cenas de Sala de Aula, de Dallazen, editado pela Mediação. Nestes vocês encontrarão alguns projetos de trabalho e pedagogia de projetos desenvolvidos em sala de aula. E, por fim, Organização de Currículo por Projetos de Trabalho, de Hernandes e Ventura, editado pela Artimed. Bons estudos, esta é a nossa dica de hoje.